Olá, está no ar mais um Novos Tempos. Ir e vir é um direito fundamental de qualquer cidadão. Mas essa tem sido uma tarefa cada vez mais complicada, principalmente nas grandes cidades. O número de veículos em circulação só cresce. Segundo o Departamento de Trânsito, DETRAN, em 2015 a média de emplacamentos na capital mineira, por exemplo, é de 552 veículos por dia. Enquanto isso, o transporte público é insuficiente e às vezes até precário. E quem tenta utilizar meios alternativos como as bicicletas tem muita dificuldade. Será que conseguiremos resolver esses problemas? Quais são os maiores desafios dos governantes nesse setor? E a população, o que pode fazer? Vamos ver agora o que as pessoas nas ruas têm falado sobre isso. O que o senhor acha do transporte público de Belo Horizonte? Tá muito ruim mesmo. Em si o MOVE ficou excelente, agora as linhas alimentadoras falta muita coisa para acrescentar ainda, porque elas deixam a desejar. Opinião que precisa melhorar? Não, precisa do metrô e até em Betim, né, que não tem ônibus para nós, que mora por lá, e os ônibus não suportam os passageiros. Eles aumentam a passagem e deixa as carcaças velhas rodando e não tem jeito não. Para falar mais sobre o assunto, está aqui no estúdio conosco o consultor em assuntos urbanos, José Aparecido Ribeiro, presidente da ONG SOS Mobilidade. Seja bem-vindo, José Aparecido. Professor Edivar. É uma alegria, Zé Aparecido, recebê-lo aqui no Novos Tempos. A alegria é minha, viu, Edivar? Um assunto tão instigante, tão atual, né? Então, eu queria conversar, nossa conversa, exatamente sobre isso. A gente, nos últimos tempos, vê a crescente urbanização. Estamos cada vez mais na cidade. A população do Brasil. Então, a mobilidade é um problema de todos, né? Diretamente somos afetados, né, Zé Aparecido? Não tenha dúvida, Edivar. A situação, ela é ruim e o que está ruim, quem está nos assistindo, pode preparar, porque vai piorar, né? Nós temos um modelo rodoviarista, né, do carro, e o carro, ele não é só um meio de transporte para as pessoas. O carro é um símbolo, né, de ascensão social, ele é um símbolo de liberdade, né, e as nossas autoridades caminham no sentido inverso. Nós temos cidades com um passivo de obra com 40, 50 anos, né, as cidades brasileiras ficaram muito tempo sem fazer as obras de infraestruturas que elas teriam que ter feito para dar acesso a essa população que passou a comprar, né, passou a ter direito ao carro, né, mesmo que seja com um carnê, né, o governo deu a oportunidade de você criar mecanismos de financiamento. Você pode parcelar um carro até em 90 vezes, ou seja, deu a praticamente todo mundo o direito de ter carro, mas vira para o trabalhador que toda a vida sonhou com um carro e fala assim, olha, toma o crédito para você comprar o sonho da sua vida, mas não anda nele não, viu? Deixa ele quietinho ali. Isso chega a ser piada, né? Ô Zé Aparecido, que a gente vê, quem conhece a história de Belo Horizonte, parece que desde o início o problema do trânsito não faz parte realmente da agenda dos políticos. Será que é isso mesmo? Porque parece que o projeto piloto da cidade tende a não levar em conta essa realidade da mobilidade urbana. Olha, você citou uma coisa aqui perto da PUC. Eu fui na inauguração daquele viaduto ali que faz ali o cruzamento da BR-040 com o anel rodoviário. Aquele viaduto foi inaugurado em 1974 e eu estava lá, eu vi. De 1974 para cá, a cidade tinha aproximadamente 100 mil carros. Hoje a cidade tem 2 milhões de carros. E aquele viaduto continua o mesmo. Isso vale para o trevo do Belvedere e vale, Edivar e Fernanda, para mais 150 pontos em Belo Horizonte, que precisam, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não as nossas autoridades, de ter intervenção de engenharia. Agora, enquanto essas intervenções de engenharia, e eu explico o que são essas intervenções, é túnel, viaduto, trincheira,
passarela que terão que ser feitas com ou sem aquele discurso dos atuais gestores de que obra não resolve o problema. Isso vai ter que ser feito. Quando eles conseguirem superar isso, esse discurso, né, isso terá que ser feito. E olha, a cidade precisa de 15 bilhões, mas ela não tem os 15 bilhões para fazer isso. Quando eu falo da cidade, eu falo dos entroncamentos das cidades com a região, com os 13 municípios que estão ligados umbilicalmente a Belo Horizonte. Enquanto isso não acontece, nós precisamos de gestão com proatividade e inteligência. Só que isso sumiu. Você não vê mais intervenções, né, aquele guardinha com o apito, aquele agente de trânsito intervindo no trânsito para dar fluidez ao trânsito. O que eu vou te falar e vou falar para os ouvintes, eles vão ficar impressionados. Nós estamos na política do quanto pior, melhor. O órgão gestor do trânsito está fazendo tudo para piorar o que parece ser quase impossível de piorar. Olha, esse assunto está deixando a gente intrigado, é muito interessante, mas nós vamos fazer um breve intervalozinho aqui na nossa conversa, para a gente ver o que o espectador está dizendo. Fernanda. O tema trânsito e transporte urbano também é bastante debatido nas redes sociais. Confira no quadro Hashtag. Vamos então para um primeiro comentário. Somos totalmente mal atendidos pelo transporte público de BH e ainda temos que pagar caro por isso. Vamos para mais um comentário. A Prefeitura de Belo Horizonte está querendo estimular o uso do transporte público e das bicicletas. Com esse transporte e com essas vias que temos, não dá. E um último comentário. Qual a solução para o transporte se não é possível conter o crescimento vertical? Aí, caso aí das cidades, cada vez crescendo mais, já falamos sobre isso. O que você pensa sobre isso, Zé Aparecido? Bom, ótimas perguntas. Bom, primeiro é que há um equívoco acreditar que transporte público de qualidade tira carro da rua. Não tira. Nós precisamos tê-lo, mas não podemos acreditar que só isso basta para resolver o problema da falta de fluidez. Qual é o problema? A falta de fluidez. Né? Você, para sair daqui da PUC e atravessar a cidade, um dia você gasta 20 minutos, mas tem dia que você gasta 2 horas. Né? Então você precisa de criar mecanismos, e isso é possível, vias que deem fluidez ao trânsito, para que o seu ir e vir não se transforme num pesadelo. Outra pergunta importante. A Prefeitura investiu no BRT, né, contrariando toda a comunidade de engenharia. Ela fez algo para dar continuidade a uma licitação dos ônibus que foi feita em 2008, né, e para facilitar o trabalho dela, porque ela teria que romper isso e isso daria trabalho para ela. Então ela optou pelo ônibus, contrariando a comunidade de engenharia, que sugeriu, na ocasião, o monotrilho, já que metrô não acontece em Belo Horizonte e jamais acontecerá. É importante que a população saiba, metrô não é economicamente viável e não é necessário na cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte não tem demanda hoje e não terá demanda para metrô nem daqui a 50 anos. Então, entre o metrô e o BRT, que é ônibus e ocupa muito espaço no chão, concorrendo com uma frota de veículos cada vez maior, existe o monotrilho, que é um metrô que anda por cima. É um modal de transporte que anda por cima e não rouba espaço nas vias, como o BRT rouba, e carrega até 48 mil passageiros, hora pico sentido, ao contrário do metrô, que carrega 60 mil. Né? Interessante que o seu comentário respondeu uma pergunta que eu ia dar continuidade à nossa conversa, que é exatamente essa visão do cidadão comum que é colocada na cabeça dele, que o grande vilão é a quantidade de automóvel, é o automóvel. Não. E que a solução é metrô. Então você já deixou claro, né, que essa não é a solução para Belo Horizonte. O vilão não é o carro, porque o carro não vai sair de cena. As pessoas não vão deixar de comprar carro. Né? Mesmo com toda essa política de perseguição ao carro, né? De você, dentro de um carro, você deixa de ser cidadão. Você a pé ou de bicicleta, você é cidadão. Que cidade é essa?
todo mundo tem direito, todo mundo tem que ter espaço para se deslocar. Em relação ao metrô, é uma questão muito simples. O quilômetro de metrô custa, pasmem, 750 milhões de reais em condições normais. Em Belo Horizonte, as condições não são normais. O subsolo de Belo Horizonte, ele é água ou ele é pedra. Né? Uma estação de metrô, eu fico vendo o prefeito falar que vai fazer um metrô lá no Belvedere, que vai fazer uma estação lá no BH Shopping. Meu Deus, uma estação de metrô no Belvedere custaria R$1 bilhão, só a estação. Né? Nós não temos dinheiro para fazer recapeamento de uma cidade que está com o piso todo destruído. Nós vamos ter esse dinheiro que o metrô demanda desnecessariamente, apenas corrigindo, nós não vamos ter metrô subterrâneo, mas nós podemos ter o metrô de superfície ligando ao Barreiro e acabou. O resto é monotrilho que a comunidade de engenharia, em peso, por unanimidade, recomenda para a prefeitura, mas que infelizmente a prefeitura insiste no BRT. Então, nesse diálogo aí entre o problema econômico e o problema político, parece que você chamaria isso de má vontade? Porque se está claro que tem uma solução, que podemos avançar, que já tem esse modelo testado em outros lugares e que responde a Belo Horizonte, por que não efetivá-lo? Que leitura você faz dessa realidade? O primeiro é paradigma, quebrar paradigma. Eles, mesmo fazendo errado, sabendo que está errado, eles continuam fazendo. Né? O segundo é uma questão de interesses. Todo mundo está careca de saber que o lobby das empresas de ônibus é muito grande. Eles mesmos sabem disso. Né? E que há uma tendência a continuar o modelo de ônibus. Né? Mesmo em vias como a Avenida Amazonas, que chega a ser uma insanidade propor BRT para a Avenida Amazonas, um corredor dessa importância. Né? Você suprimir, são 3, você suprime uma, fica 2. Fica pior do que a Avenida Pedro II. Eles conseguiram quebrar o comércio da Avenida Pedro II por causa do BRT. Irão quebrar o comércio da Avenida Silviano Brandão por causa do BRT. Né? E sem necessidade, por capricho e para atender metas que eles mesmos estabelecem, enfim, mas que não discute com a população e principalmente, Edvar, com a comunidade de engenharia que deveria ser chamada para se posicionar, porque a vida dela é isso. Né? Nós estamos conversando aqui sobre o tema mobilidade urbana com José Aparecido. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista. Fernanda, é com você. No próximo bloco, nós vamos mostrar um pouco do dia a dia do trânsito na nossa capital e algumas alternativas para os problemas na cidade. Também voltaremos com a nossa conversa de hoje com José Aparecido Ribeiro, consultor em assuntos urbanos. A gente volta já já. Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando de trânsito e transporte urbano. Antes de retomar a nossa conversa aqui no estúdio, nós vamos mostrar um pouco do cotidiano do transporte coletivo na nossa capital, além das alternativas como as bicicletas, cada vez mais usadas como meio de deslocamento. Olha só. É só dar o horário de pico que o trânsito fica desse jeito. O transporte público lotado e as principais vias da cidade engarrafadas. Segundo especialistas, a capital mineira não está preparada para receber o fluxo tão grande de pessoas e veículos. Belo Horizonte não foi planejada, né, para essa quantidade de veículos e essa quantidade de população. Então, o que acontece? As obras que vão sendo feitas, elas têm resultados que muitas vezes são para 5 anos, né, 3, 5 anos. E aí, depois desse tempo, é preciso fazer outra. Dados mostram que muita gente depende do transporte coletivo. Por dia, segundo a CBTU, o metrô de Belo Horizonte atende cerca de 220 mil usuários. Já a BH Trans diz que os ônibus recebem por volta de 1,5 milhão de passageiros. Alguns investimentos estão sendo feitos para melhorar o serviço,
Mas será que são suficientes? A gente ainda tem muito que avançar, é preciso que o governo municipal ele abrace a causa de fato, né, e que crie-se políticas públicas que deem mais incentivo ainda para que a gente consiga aumentar o número de linhas, né, aumentar a abrangência de todo esse sistema para que ele seja mais eficaz. Em busca de mais qualidade de vida, várias pessoas se tornaram adeptas do uso de transportes alternativos. Gil faz parte do grupo que aderiu à bicicleta para andar pela cidade. A bicicleta entrou na minha vida depois de uma conscientização ambiental, depois de uma consciência do que ela representava para a cidade e para mim também. E o número de ciclistas tem só aumentado. Hoje em dia, o número de pessoas indo e vindo para o trabalho de bicicleta tem aumentado muito. As pessoas têm percebido que essa troca, além de ser mais saudável, né, ser ecologicamente melhor, você ganha tempo, você tem mais qualidade de vida. A cidade oferece rotas muito interessantes para os ciclistas. Mas, como sempre, como toda a cidade brasileira, ela priorizou o uso do carro. O cicloativista chama a atenção de quem diz que BH não é uma cidade propícia para a pedalada. Quem fala que Belo Horizonte é uma cidade ruim para pedalar, certamente não pedala, não faz nenhum tipo de atividade física, não anda, não caminha, só anda num carro com ar-condicionado. Mas o principal para que todos utilizem bem o espaço urbano é o respeito de todas as partes. A cidade tem o trânsito que ela merece. A gente precisa fazer por merecer um trânsito seguro. Cada um com a sua competência. Então, o governo garantir, quando eu estou falando do governo nos níveis, né, federal, estadual, municipal, ele tem que garantir que esse trânsito seja seguro. Então, com investimento na engenharia, na sinalização, na própria fiscalização. E a sociedade, né, o cidadão, ele zelar pela sua segurança e pela do outro. Cumprir aquilo que está estabelecido em lei. José Aparecido, a gente está vendo algumas pessoas aí que utilizam da bicicleta, das ciclovias na capital. O que você acha disso? Olha, é uma pena. Infelizmente, a cidade não tem a topografia e o clima favorável para o uso da bicicleta como meio de transporte. A bicicleta como lazer, nós temos 36 parques. Né? Você pode andar de bicicleta em um monte de parques. Né? Alguns, inclusive, são proibidos de andar de bicicleta, deveriam ser abertos para todo mundo. Mas, infelizmente, a cidade não oferece. Eu ouço muito a turma da bicicleta falar, não, mas é lá em Paris, lá em Amsterdã, lá em Berlim, todo mundo anda de bicicleta. Mas lá em Paris, lá em Berlim e lá em Amsterdã, o clima médio das cidades é abaixo de 15 graus. Né? E a topografia da cidade é planinha. Então, nós temos algumas partes da cidade que isso é possível, mas querer a bicicleta como meio de transporte para deslocamento, para você ir para a faculdade ou para você ir trabalhar, infelizmente, isso é uma perda de tempo que a realidade já está mostrando. Nós temos um monte de ciclovias que não serve para nada, serve para os motoqueiros fazerem ultrapassagens indevidas. Né? Faz o seu corredor, né? Agora, José Aparecido, vamos pensar agora a população que é mais vulnerável. Um investimento maior para atender a demanda do contingente de trabalhador. É o que você falou do monotrilho? É o transporte de massa. É o transporte que hoje é feito pelo BRT e que deveria ser feito pelo monotrilho. Por quê? Porque o transporte, o BRT, vamos dar o exemplo dos dois corredores da Antônio Carlos e da Cristiano Machado. Aquela avenida tem 50 metros de largura. 27 metros é ocupado pelo BRT. Se fosse, ao invés de BRT, o monotrilho, que custa 30%, ele é um pouquinho mais caro, mas ele transporta mais passageiros e ele é muito mais moderno e confortável. É um metrô, só que ao invés de andar debaixo da terra ou na superfície, ele anda por cima. Né? Ele ocuparia 4 metros de largura, o resto ficaria no trecho aonde passa as vigas de concreto que ligam a pista, né, vamos dizer assim, as vigas que o monotrilho anda em cima delas, poderia ter ciclovia, aí sim, com segurança,
em todo o trajeto dele. Hoje, o que nós assistimos são carros espremidos nas laterais, parados no trânsito, e os BRTs no meio, também parados muitas vezes, e sempre lotados. E isso não sou eu que estou falando, é a população que está dizendo, não é a comunidade de engenharia. Então foi um erro na escolha. Isso quer dizer que o ônibus também sai de cena? Não, o ônibus ele seria um alimentador desses corredores do transporte de massa que tem hoje em Belo Horizonte, tem 120 quilômetros de projetos de monotrilho viáveis economicamente, poderiam ser feitos em PPP, parceria público-privada, né? E são viáveis, que é o mais importante, porque o nosso modelo de transporte, em algumas partes do mundo, na maioria, o transporte, assim como a segurança, a saúde, a educação, é um direito do cidadão. Né? No Brasil, não. No Brasil, o transporte coletivo é um negócio que precisa dar lucro. Mas aí o que eu queria que você comentasse, então, você tocou no assunto da legislação, em 2013 a Câmara aprovou e esse ano, início de setembro, o Senado aprovou como direito social fundamental entre a saúde, a educação, o transporte. Você acha que isso abre possibilidade da gente pensar aí no futuro um investimento diferente, um cuidado do transporte coletivo de boa qualidade para todo mundo e eficiente? Eu vou te ser franco, não. Eu acho que o transporte vai continuar na mão da iniciativa privada, porque os interesses, quem banca a maioria das campanhas é parte, né? Porque campanha política custa muito caro, quem banca parte dessas campanhas é a turma dos ônibus, é a turma do transporte sobre rodas. Por isso é que o Brasil não tem trilho, né? Não tem metrô, não tem trem-bala, essas coisas todas que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, aqui não tem, é porque o lobby da turma rodoviária é muito forte. Né? Então eles continuam mandando e eles vão mandar por muito tempo ainda, se a população não aprender a votar, evidentemente. Né? Eu queria então conversar sobre o trabalho da ONG SOS Mobilidade. Quer dizer, é uma gota no oceano, vocês conseguem fazer um trabalho interessante, conseguem ter interlocução com essa turma que você está denunciando, ou essa estrutura, né, que parece não querer que as coisas funcionem para todos. Veja bem, a turma que está aí faz o que eles acham que é certo, mesmo que a comunidade de engenharia toda mostre para eles que eles estão no caminho errado, né? Por exemplo, estreitando vias para tentar fazer com que as pessoas não andem de carro. Isso não vai acontecer. A indústria automobilística no Brasil representa 23% do PIB, 15% da mão de obra economicamente ativa. Você não pode mexer nessa indústria. Não vai parar de produzir carro. O Brasil não vai parar de produzir carro. Nós temos que fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Infraestrutura. A cidade de Belo Horizonte, nós vamos repetir, tem 150 pontos que precisam de intervenções. Até que essas intervenções não aconteçam, nós precisamos de presença do BPTran, da Guarda Municipal e da BH Trans, que qualquer um que está nos assistindo sabe, se retiraram. Eles estão assistindo o caos tomar conta da cidade. O foco da BH Trans hoje é multar. Ela perdeu o direito de multar na caneta para não ser auditada pelo Ministério Público, ela está instalando multa como forma de arrecadar, né? Ao invés de estar cuidando da engenharia do trânsito, de estar cuidando de um trânsito com maior fluidez. O maior exemplo, né, da mediocridade que tomou conta do trânsito de Belo Horizonte é o bairro Buritis, que é o bairro mais populoso de Belo Horizonte, que está nos assistindo, né? E ela não consegue fazer nada para melhorar o trânsito no Buritis. Então, basta olhar essa realidade que você tem todas as respostas. Para finalizar, chegando ao final da nossa conversa, o que alimenta a sua esperança de trabalhar, chamar a atenção, SOS Mobilidade? Olha, é desmistificar a realidade. Nós nos confrontamos sempre nos debates, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nós chamamos eles na responsabilidade. E eles eles não gostam nem de encontrar com a gente, porque a gente mostra para eles, não que a gente seja o dono da verdade,
né, e que em tudo que a gente fala a gente esteja certo. Mas nós observamos a realidade. E a realidade, a que eles estão fazendo, eles estão completamente fora, eles estão querendo um modelo, eles importaram um modelo de mobilidade urbana que não serve, não cabe aqui no Brasil, né? Ele serve lá para a Europa. O nosso modelo de mobilidade urbana, se quiserem copiar, como copiaram de Bogotá, na Colômbia, está lá nos Estados Unidos e não lá em Bogotá, porque Bogotá, viu, para encerrar, fica a 2.700 metros de altitude no altiplano andino e é uma cidade planinha, com temperatura de 15 graus média ano. Então, não serve para nós. Isso é Aparecido. Sensação que nós estamos começando o assunto, mas chegamos ao final do Novos Tempos. Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, viu? Vivemos cada vez mais em contexto urbano. Tornamo-nos dependentes da eficiência e logística dos meios de deslocamento para o trabalho, para o estudo, para emergências, para a convivência social e o nosso lazer. Os mais pobres, geralmente por residirem mais afastados, são os mais afetados pelo déficit de políticas públicas de transporte que concretizem esse direito de todos. Refletir sobre a mobilidade urbana é tarefa de todos os cidadãos. Esperamos que o programa Novos Tempos de hoje tenha ajudado a alimentar esse necessário debate. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. O programa Novos Tempos é uma parceria entre a PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na próxima semana com mais discussões sobre temas importantes e que fazem parte do seu dia a dia. Até lá!